Quando a gente fala em rotina de estudos para concurso, muita gente imagina um cronograma rígido, com horários fechados, tabelas coloridas e metas diárias muito bem definidas. Mas eu quero começar esse vídeo sendo bem honesto. A minha rotina de estudos não era perfeita e muito menos engessada. Então, assim, eu não seguia um cronograma tradicional com horários fixos todos os dias. A minha organização era mais flexível e adaptada à realidade que eu vivia naquele momento. E isso foi essencial para que eu conseguisse manter constância sem me frustrar. Então, assim, na época, eu estava cursando um mestrado em saúde coletiva, né, na UFRN, com dias cheios de aula, leitura, pesquisa. Então, assim, tentar encaixar uma rotina rígida simplesmente não funcionaria. Então, em vez de desistir, eu fiz algo diferente. Eu organizei meus estudos a partir do tempo que eu tinha disponível e não do tempo ideal que eu gostaria de ter. Havia dias em que eu tinha aula manhã e tarde, e o tempo para estudar para concurso era bem limitado. Então, em outros períodos, principalmente quando o semestre terminava ou nos dias sem aula, eu conseguia estudar por mais horas, chegando a 8 ou até 10 horas por dia. O ponto central aqui não era a quantidade fixa de horas, mas a capacidade de aproveitar bem o tempo livre. Então, assim, quando eu sentava para estudar, era para estudar de verdade, sem distrações, sem multitarefas e sem falsas pausas. Eu também não me comparava com outras pessoas, isso é importante. Eu sabia que a minha realidade era diferente de quem, né, só estudava ou de quem já trabalhava. Essa comparação constante só gera frustração e abandono. O foco era manter uma frequência mínima e não abandonar completamente os estudos, mesmo nos períodos mais difíceis. Um ponto que considero fundamental na minha rotina foi não esperar o edital sair para começar a estudar. Isso é um erro muito comum. Quando o edital do concurso da UFRN foi publicado, eu já estava em preparação avançada. Isso me deu tranquilidade e segurança. Estudar antes do edital não significa estudar tudo sem direção. Significa construir base, entender os principais conteúdos e ganhar familiaridade com o estilo das provas. Então, quando o edital saiu, eu não comecei do zero. Eu apenas ajustei o foco. Essa preparação antecipada reduziu muito a ansiedade da reta final e me permitiu usar esse período para revisar, consolidar e fortalecer aquilo que eu já havia estudado. Ao longo desse processo, eu aprendi uma lição que carrego até hoje: constância é mais importante do que intensidade. Não adianta estudar 12 horas em um dia e passar vários dias sem estudar nada. Um pouco todos os dias, mesmo que sejam 2 ou 3 horas, constrói muito mais resultados se você pensar no longo prazo. Eu também respeitava meus limites. Por exemplo, eu sabia que não rendia bem à noite, então eu evitava estudar nesse horário. Em vez de forçar e não absorver nada, eu organizava meus estudos para períodos em que eu tinha mais energia e também tinha mais concentração. Até os domingos, que muita gente considera dia de descanso absoluto, eram usados de forma estratégica para revisão ou reforço de pontos mais frágeis. Nada de excesso, mas também nada de abandono.